Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. As causas das calamidades e o Brasil. Deus é o Criador de todas as coisas, Criador e sustentador do universo pelas leis da física, da química, da natureza, da astronomia que Ele criou. Deus é o sustentador disso tudo. Deus é quem dirige os fenômenos naturais. Se o sol aquece mais, é porque Deus está fazendo isso acontecer. Se o mar se agita, é Deus. Se vem mais chuvas ou menos chuvas, é Deus quem está fazendo isso. Ele não delegou a Satanás e não entregou à própria sorte o mundo. A Bíblia diz que Deus criou, mas Ele mantém a criação sustentando o universo pela palavra do seu poder. Deus, então, continua sendo o controlador da natureza. Mas por que a natureza está piorando? Consequência do pecado, com a permissão de Deus. E nós podemos ter certeza que daqui por diante a situação da natureza só vai piorar em todos os sentidos. E para cumprir a palavra de Deus, nós estamos prestes a entrar na grande tribulação, em que os fenômenos da natureza vão se multiplicar em catástrofes e calamidades que vão desabar sobre a humanidade. Nós estamos experimentando no Brasil uma onda de chuvas, enchentes, temporais, deslizamentos, desmoronamentos. Deus está tentando falar conosco assim. Ainda Deus não pôs a mão sobre o agronegócio do Brasil, mas pode vir também nessa área com pragas e doenças nas plantações, isso pode acontecer, bem como o rebanho de gado do Brasil, que talvez seja o maior do mundo, e também pode vir pragas sobre o gado, doenças, isso não é difícil, estão doenças por aí e outras podem vir. Deus pode pesar a mão sobre o Brasil de diversas maneiras. Deus continua sendo o controlador da natureza no mundo inteiro. Ele não abriu mão disso e nem entregou para Satanás. Mas o Deus de Israel, na antiga aliança, condicionava o clima e todo o funcionamento da natureza à conduta do seu povo. A conduta do povo de Israel é que determinava o que iria acontecer. Se eles fossem fiéis a Deus, a chuva viria a seu tempo, o sol também, da sua maneira mais produtiva, e tudo aconteceria para o bem. A natureza não se voltaria contra o povo de Deus. Pelo contrário, a natureza favoreceria o povo de Deus. Seria uma terra que manava leite e mel, uma terra de fartura, de abundância, de variedade, uma terra de coisas boas para o israelita se eles andassem na presença de Deus. Mas o resultado é que Deus teve que pesar a mão, muitas partes ficaram desertas, a água faltou, secas vieram, muitas mortes. Deus teve que fazer isto. Em Romanos, no capítulo 8, nós encontramos que toda a natureza, toda a criação geme e suporta angústias como consequência do pecado, aguardando o perdão desses pecados para que a natureza seja restaurada, o que será no milênio. Mas, por enquanto,
A terra está em degeneração como consequência do pecado. Toda a terra. E Deus está continuando a falar com essa linguagem da natureza para ver se desperta o seu povo. Não adianta, a experiência mostra, e a Bíblia também nos dá respaldo para isso, não adianta tentar despertar os que não creem em Deus. Eles continuarão sem crer. No Apocalipse, nós lemos, durante a grande tribulação, o auge do sofrimento que vai ser imposto à humanidade, com todas aquelas grandes pragas que vão matar uma grande parte da população do mundo. Nem assim ninguém vai se arrepender de seus pecados e vai se voltar para Deus. Isto na grande tribulação, com todas as calamidades piores que vierem, as pragas e os últimos flagelos trazidos por Deus. Nós ainda não chegamos lá, mas Deus já está ensaiando isto, como que dando umas palmadinhas no seu povo. Uma chuvarada, uma calamidade, um terremoto aqui, um tsunami lá, uma praga, uma doença aqui, uma pandemia. Isso é palmadinha que Deus está dando no seu povo, porque não adianta tentar bater nos que não creem em Deus, eles não vão entender. Mas o povo de Deus teria que entender. O fato é que não está entendendo. Eu quero ler um pouquinho de Amós capítulo 4, que traz alguns princípios nesse relacionamento de Deus para com a humanidade, inclusive para com o Brasil. A partir do versículo 4, o Senhor, ironicamente desafiando: vocês são religiosos? Vocês gostam de religião? Então venham a Betel, onde tem o bezerro de ouro, e continuem com a religião de vocês, transgridam mesmo. Cada manhã tragam os seus sacrifícios, de 3 em 3 dias os dízimos. Ofereçam sacrifício de louvores, aquilo que é levedado, e apregoem ofertas voluntárias, publiquem essas ofertas, divulguem para todo mundo saber, porque vocês gostam disso. Interessante. Nós encontramos hoje no Brasil um evangelho midiático. Os grandes pregadores são aqueles que divulgam seus ministérios, suas falas bonitas, suas pregações maravilhosas. Eles gostam de grandes reuniões, grandes ajuntamentos, de grande publicidade, viralizam. Existem desses grandes pregadores, aqueles que cobram para pregar, exigem publicidade, querem retransmitir e querem divulgar tudo aquilo. Entre outras coisas que eles exigem para pregar no lugar, está uma grande quantidade de divulgação, de publicidade sobre eles. Eles querem ser engrandecidos, exaltados, e então vão pregando aqui, ali, acolá, no intuito de pedalar a sua publicidade. Eles querem viralizar, eles são os grandes. O Senhor está zombando dessa gente e diz: povo, ouçam mesmo esses aí, pregadores de ilusões, profetizadores de engano, porque vocês gostam disto. Continuem nessa religião, mas saibam que eu sou o Senhor e eu continuo no controle de tudo. Então o Senhor diz aqui: vocês vão continuar nessa religião de vocês, mas eu vou continuar a agir. Então, a partir do versículo 6, o Senhor diz: eu deixei vocês de dentes limpos, ou seja, sem comida, em todas as vossas cidades, com falta de pão. Contudo, vocês não se converteram a mim, disse o Senhor. Isso ainda não acontece no Brasil. O Brasil não passa fome. Pouquíssimas pessoas têm alguma falta, mas se eles forem humildes e saírem a pedir, procurar em outro lugar, eles vão achar, vão conseguir. Alguém momentaneamente pode ficar sem comida, mas tem parentes que têm dinheiro, têm comida e não vai faltar.
Ainda há no Brasil uma quantidade imensa de desperdício de alimento. O Brasil produz por ano mais de 1 tonelada só de grãos por cada pessoa. 1 tonelada. É claro que a gente não come nem a 10ª parte disso. Fora leite, verduras, frutas, carnes, etc, etc. Só de grãos, mais de 1 tonelada por pessoa por ano. Ou seja, o Brasil é um país de grande fartura. Só que exporta a maior parte, mas mesmo a parte que fica aqui dentro também não é dividida igualmente pelos brasileiros. Mas, de qualquer forma, o Brasil não é um país onde há falta de comida. Pode ser que pelo preço alto, algumas pessoas não tenham dinheiro para comprar, mas se você for no supermercado, ele está abastecido, está cheio, governos estão dando cestas básicas. Aconteceu a calamidade em Petrópolis, inundaram a cidade de cestas básicas vindas do Brasil, comida se perdeu lá e está se perdendo ainda. Ou seja, o Brasil não é um país que tem falta de comida, mas isso pode vir a acontecer. O Senhor pode fazer isso acontecer no Brasil. Há países no mundo onde está havendo falta de comida. O Brasil não, mas pode vir a acontecer. Deus pode nos tratar dessa maneira também. E aí ele diz, além disso eu retive a chuva, sobre uma cidade choveu, sobre outra não. Mas vocês andaram na seca, 2 a 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, vocês não se converteram a mim. Quando choveu demais, vocês procuraram socorro e ajuda, mas não se converteram a mim, não perguntaram, porque a chuva veio demais. Eu feri vocês, a lavoura de vocês com crescimento e a ferrugem, e o gafanhoto eu liberei, contudo vocês não se converteram a mim. Eu enviei a peste contra vocês, pandemia, doenças, isso Deus está fazendo no Brasil. Dengues e chikungunhas e covides, as várias covides e por aí vai. Deus está permitindo tudo isso vir para sacudir, despertar o povo, para ver se vocês se voltam para mim, mas ainda não se voltaram para mim. Eu suscitei a guerra, subverti algumas cidades e como um tição arrebatado da fogueira, mas vocês não se converteram a mim. Isso ainda não acontece no Brasil. Existem muitos assaltos e assassinatos, mas isso no crime ainda não é uma convulsão social, mas vai ser uma guerra civil. Então o Brasil tem muito ainda para ver da mão de Deus se o povo que se chama pelo seu nome não se voltar para ele. Mas não está se voltando. Continuam com a mesma religião de aparência. Agora eu quero colocar um marco aqui. Existem eleições marcadas para o Brasil neste ano. Eu estou falando há 6 meses das eleições. Essas eleições, se elas transcorrerem normalmente, é porque Deus não está atuando nesse processo. Mas se Deus é Deus e Ele quer despertar o seu povo, então Ele vai fazer calamidades acontecerem antes das eleições. Várias dessas coisas aqui, dessas calamidades listadas em Amós no capítulo 4, devem acontecer antes das eleições. Se não acontecerem, ou se forem só coisas normais, uma chuva aqui, uma coisinha ali, que vai acontecer, se isso for assim, e as eleições transcorrerem normalmente, então o povo que se chama pelo nome do Senhor vai se empolgar com a política, vai cair de braçadas em cima dessa política. O povo de Deus vai namorar a política. Essa religião de publicidade se encaixa muito bem com política. Um grande pregador que reúne multidões, que prega o que o povo quer ouvir, facilmente ele faz aliança com a política. Ele elege um filho, um parente. Igrejas são assim. Os grandes da religião gostam da política.
e Deus vai ficar parado? Não. Então, eu digo aqui, o versículo 12 vai também acontecer no Brasil. E o Senhor diz, Amós 4, versículo 12, portanto, assim te farei, ó Israel, povo meu, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. O Senhor diz, eu vou continuar a agir. Então, o que Deus tem feito com calamidades, Ele vai continuar. O Brasil vai experimentar calamidades de várias naturezas. Eu vou repetir, fome, chuva de mais, chuva de menos, e peste na lavoura, peste nos animais, gafanhotos devoradores, e guerras e convulsões, mortes e assassinatos. Tudo isso Deus vai fazer acontecer junto com os demais fenômenos da natureza para despertar o povo de Deus no Brasil, que ainda continua do mesmo jeito e não se voltou para o Senhor. Isso é o que deve acontecer, entenda.